quero hoje trazer uma meditação breve, já que o nosso culto hoje nós vamos celebrar a ceia, o recebimento de novos membros. E quero trabalhar esse tema com os irmãos. Foi um tema que o Espírito Santo compartilhou ao meu coração para a gente trabalhar durante o mês de fevereiro. Edificados sobre a rocha. Por isso, de cantarmos essa música, meu desejo é que nós cantemos ela todos os domingos do mês de fevereiro, para a gente lembrar que os meus pés estão firmados sobre a rocha que é Cristo Jesus. Você pode dizer amém para isso? Você quer ter os seus pés firmados na rocha firme que é Jesus? Aleluia! Não quer vacilar, confia nele. A glória a Deus. A Bíblia diz: confia nele e o mais ele tudo. Você crê nessa palavra para a tua vida? Então diga isso para quem está do seu lado: confia nele e o mais ele tudo fará. Aleluia! Glórias a Deus. Que coisa boa. Muito bom. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 7. Também queremos saudar os irmãos, as pessoas que estão nos assistindo pela internet. Vocês são bem-vindos. Que Deus abençoe a vida de vocês rica e poderosamente. Abra aí a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 7. Nós vamos ler a partir do versículo de número 24. E o tema da nossa mensagem é este: edificados sobre a rocha. Diz assim a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha-o-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Se tem uma palavra ou duas palavras que marcam esta semana no Brasil, e principalmente no Rio Grande do Sul, são palavras que contrariam uma da outra. Uma seria prudência e a outra seria imprudência. Na revista Veja de hoje, eu não sei se você teve a oportunidade de ler a matéria, embora a mídia esta semana quase que o tempo todo falou dessa tragédia que nos abala, que nos deixa entristecidos, tantas pessoas que morreram, tantos cacos que ficaram pelo caminho. Nós estamos aqui, nós temos uma visão um pouco longe da realidade, mas eu fico imaginando as pessoas que estão lá. Hoje eu dizia aqui na escola bíblica, se nós fôssemos uma igreja lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, como nós estaríamos se parte dos filhos dos nossos membros da igreja ou de pessoas ligadas à nossa igreja estivessem morrendo. Aquele pai que volta para casa e vê as duas camas dos dois filhos vazias, e outras coisas mais. E na revista Veja de hoje, houve ali o comentário de como era a disposição daquela boate, mas uma coisa que me chamou a atenção e que me fez ficar pensando nesse trocadilho de palavras, prudência e imprudência, é que a capacidade que foi liberada para aquele lugar era de cerca de 691 pessoas. Todos nós sabemos que naquele dia, por causa da imprudência, da ganância, do descuido, de uma série de outras coisas, havia mais de 1.000 pessoas num ambiente que comportava, no máximo, 691 pessoas. Eu não sei se isso, de alguma forma, iria tirar o peso de uma tragédia.
acredito que pessoas morreriam com 691 pessoas naquela boate, mas talvez num número muito menor do que aquele que nós vimos durante esta semana. Prudência e imprudência. Quando nós ouvimos os policiais de trânsito, rodoviários, dando as estatísticas sobre os acidentes que acontecem em feriados prolongados, estamos aí agora perto do carnaval, a gente acaba sempre querendo saber quantos acidentes aconteceram e quantas pessoas morreram. E aí vem as estatísticas, neste ano morreu tantos por cento de pessoas a mais ou tantos por cento de pessoas a menos. Mas o fato é que famílias vão padecer ausências e dramas pessoais neste final de semana. E que estes policiais rodoviários sempre fazem questão de dizer que uma das grandes causas dos acidentes rodoviários estão ligados à imprudência. Se houvesse um pouco mais de prudência, nada disso iria acontecer. Jesus está querendo falar sobre isso nesse final de Sermão do Monte. Jesus está querendo trazer à nossa mente os resultados da imprudência e da prudência. Qualidade ou virtudes que nós precisamos rever na nossa vida todos os dias. Nós estamos vivendo, nós estamos caminhando, e muitas vezes por causa dos nossos desejos desenfreados, muitas vezes por causa do nosso excesso de estresse, nós acabamos nos esquecendo de preservarmos o que diz respeito à questão da prudência. O Sermão do Monte, que começa aqui no capítulo 5, eu vou falar um pouco dele, se você quiser acompanhar, vou falar rapidamente, vai virando as páginas da sua Bíblia, aí no capítulo 5, versículo 1. O Sermão do Monte que começa em Mateus 5, versículo 1 e acaba em Mateus 7, versículo 29, tem como propósito Jesus ensinar os seus seguidores, os novos seguidores de Cristo, como eles devem viver diante de Deus e diante das outras pessoas. Jesus, neste sermão, ele introduz novos conceitos sobre o nosso relacionamento com Deus e com o nosso próximo, e ele reinterpreta conceitos que estavam sendo outrora mal interpretados pelos líderes religiosos da época, da forma correta, da forma que eles deveriam ser interpretados. Então, o propósito do Sermão da Montanha não é só ensinar coisas novas, mas corrigir a trajetória dos seguidores dele, que estavam, quem sabe aí, agindo de uma forma imprudente no que diz respeito ao seu relacionamento com Deus e com os homens. E o Sermão da Montanha é maravilhoso, Jesus introduz palavras maravilhosas a respeito dos seguidores. Por exemplo, o início do Sermão da Montanha, no capítulo 5, ele nos chama de bem-aventurados. Você é feliz porque você agora tem um Salvador, aleluia. Você é bem-aventurado. Ele vai dizer que você agora tem um novo propósito para a sua vida, você é sal da terra, você é luz do mundo, você tem uma finalidade existencial no que diz respeito à sua vida espiritual aos olhos do Pai. Você é chamado de candeia, de lâmpada, de farol, que deve agora resplandecer. Deus, através de Jesus, está dizendo que você foi escolhido por Ele para brilhar, para espargir a luz de Cristo sobre as pessoas, sobre as famílias, sobre as multidões. Jesus enfatiza, por exemplo, que ele não veio de maneira alguma destruir a lei, ele só veio cumpri-la da forma que deveria ser cumprida, e ele veio ensinar os seguidores do Senhor a cumprir a lei da forma correta. Não dá para você ter algo na sua mão e usar aquilo de uma forma incorreta, ele não vai produzir o resultado que deveria. Jesus propõe aos seus discípulos um novo estilo de vida, uma vida pautada na justiça, uma vida pautada na integridade, na verdade, na sinceridade, no amor, no perdão. Jesus quer que os seus seguidores tenham uma vida diferente
daqueles religiosos hipócritas da sua época. Jesus ensina algo fundamental. Jesus diz que aquele que tem um relacionamento sarado com o seu próximo é capaz de ter um relacionamento sarado com Deus. Quem não tem um relacionamento sarado com seu irmão, não pode ter um relacionamento sarado com seu Deus, porque você não está amando aquilo que Deus ama, você não está amando aquele a quem Deus entregou o seu Filho para morrer na cruz. Comunhão genuína gera adoração genuína. Guarde isso no seu coração. Comunhão genuína entre irmãos gera adoração genuína. E talvez seja por isso que ele disse: se você for até o altar e se lembrar que tem alguma pendência com alguém, deixa a tua oferta, conserta com ela e depois você volta para adorar. Jesus ensina algo difícil, que a santidade não é só no dia do sacrifício, que a santidade não é só no dia das festas religiosas, que a santidade agora tem que ser um estilo de vida. A santidade agora precisa ser pautada não apenas em sacrifícios, não apenas em ações, mas a santidade agora precisa ser pautada na mente, no corpo, nas palavras, nos pensamentos. Jesus diz que isso é importante, Deus está atento sobre isso. Jesus vai dizer lá no versículo 37 do capítulo 5, que nós precisamos mudar nossa postura e sermos mais consistentes. Se o seu sim for sim, tem que ser sim, desculpe a redundância. E se o seu não for não, necessariamente ele precisa ser não. Não há como dizer sim sendo não e nem não sendo sim. Jesus ensina-nos no capítulo 6 sobre o relacionamento de intimidade com o Pai através da oração. Deus quer desenvolver um relacionamento íntimo com os seus seguidores de oração. Ele não quer que isso seja propagado, Ele quer que isso seja experimentado no esconderijo do Altíssimo, como o Salmo 91 diz. E Ele inclusive nos ensina a maneira, o padrão que nós devemos seguir para orar ao Pai na oração do Pai Nosso. Jesus nos ensina ainda no capítulo 6 sobre a gente vencer o grande mal do século 21, as nossas ansiedades. Quem aqui não é um pouco ansioso? Será que aqui nesse auditório tem alguém ansioso? Inquieto em relação às questões da vida. Jesus diz: não andeis ansiosos, não vos inquieteis, creiam que vocês têm um provedor, um Deus que zela pela vida de vocês, um Deus que vai prover as necessidades de vocês. Busquem o reino de Deus e o mais Ele fará. Ele cuida de vocês. Vocês têm um provedor. Olha que notícia linda que Ele dá para os seus seguidores. Eu não te desampararei, eu não te abandonarei, eu sou o teu provedor. Mas Jesus ensina algo também importante, difícil para nós. Jesus ensina que nós precisamos ser persistentes, que nós não podemos desistir, porque talvez Ele sabia que diante das inquietações do mundo, das dificuldades, uma das coisas difíceis de nós preservarmos na nossa vida é a persistência, é sermos perseverantes. Quantos projetos que a gente começa e não dá seguimento? Quantas coisas que nós começamos e não conseguimos persistir até o fim? E Jesus diz: persistam em oração. A palavra persistência no Sermão do Monte está ligada à palavra oração, porque tem dia que você não vai ter vontade de orar, vai ter dia que você não vai ter força para orar, vai ter dia que você não vai ter nem fé para orar, mas você precisa persistir. Persistência. E aí, por último, já chegando no texto que nós lemos, Jesus alerta aos seus seguidores a estarem atentos àquilo que é verdadeiro e àquilo que é falso, para a gente poder averiguar a fundo os frutos que as pessoas produzem, se são frutos que provêm de Deus ou não provêm de Deus. E isso não só fora da igreja, mas dentro da igreja. E ele diz que os frutos, eles provêm de um estilo de vida.
de uma vida que decidiu obedecer à vontade do Pai e cumprir a vontade do Pai de uma forma irrestrita, obediência irrestrita. E aqui está a rocha do Sermão da Montanha, aqui está a pedra, o fundamento: ouvir a palavra do Pai e praticá-la, obedecer à vontade do Pai e praticá-la, saber ouvi-la e saber praticá-la. Isso tem a ver com prudência, e é por isso que ele termina o texto usando essa ilustração. Depois de tudo que ele diz, ele chega à conclusão: se você não for prudente para guardar tudo isso que foi dito, se você não for persistente para guardar tudo isso que você aprendeu, a tua casa vai cair, a tua vida vai cair. Existe uma rocha que você precisa estar fundamentado, que é a palavra, que é o fundamento da palavra. Esta é a rocha que eu vim implantar, porque eu sou a própria palavra. Eu citei aí no boletim um livro que não é cristão, é um livro secular, de um homem que escreveu coisas cristãs, vamos dizer assim. Um pensador chamado André Comte de Sponville. Ele escreveu um livro que eu já li alguns anos atrás, chamado O Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. E em alguns capítulos deste livro ele trata algumas das virtudes da vida, e ele fala sobre a virtude da prudência. Ele diz que a polidez é a origem da virtude, a fidelidade é o princípio da virtude, mas a prudência é a condição da virtude. A prudência é cuidar das coisas como elas devem ser cuidadas. Prudência é você estar atento. Prudência, nas linguagens dos nossos dias, tem a ver com a teoria da prevenção. Qual é a grande proposta que a medicina trabalha com o ser humano hoje, em relação às enfermidades? Prevenção. Por que a gente sofre? Por falta de prevenção, de prudência, de cuidado. E não é só na área física, isso é na área emocional, na área intelectual, na área espiritual. Quando a gente olha para a palavra prudência, a palavra prudência vem de uma raiz que diz assim: é aquela pessoa que tem condições de deliberar, de ponderar, de raciocinar sobre aquilo que é bom e mal, e saber escolher entre os dois. Porque muitas vezes nós sabemos o que é o bom e o que é o mal, só que nós não sabemos escolher, escolhemos errado, por falta de polidez, de prudência, de palavra, porque a palavra é o fundamento, e quem constrói a sua casa sobre o fundamento que Cristo acabou de ensinar nesta mensagem, pode vir a tempestade, pode vir a dificuldade, mas essa casa, este casamento, esta família, esta vida não vai cair, aleluia. É isto que dá base para a nossa vida, queridos. E uma das coisas que Deus tem me incomodado, e eu tenho conversado isso com algumas pessoas, é que nós vivemos, eu não sei se lá na Igreja Batista eles vivem essa realidade, é que as pessoas estão mal embasadas, elas estão mal fundamentadas, elas não estão colocando os seus pés sobre a rocha, elas estão colocando os seus pés sobre uma denominação, sobre um líder religioso, sobre uma filosofia de vida. E aí vem a dificuldade, e isso não tem força suficiente para sustentar esta vida. E essas pessoas caem, elas ficam frustradas, elas ficam desacreditadas de Deus, elas abrem mão da fé. Nós precisamos estar mais bem fundamentados, e nós vamos falar muito sobre isso esse mês. Uma família bem fundamentada, uma vida bem fundamentada. E o princípio é a prudência. Prudência tem a ver com raciocínio, com intelecto, com saber avaliar, com bom senso.
Alguém disse que o homem prudente é atento não apenas ao que acontece, mas ao que pode acontecer. O homem atento é aquele que presta atenção nas coisas. Cícero disse que o homem prudente é o homem que prevê e prover as possibilidades da sua vida. Alguém disse que a prudência é o que separa a ação correta da ação impulsiva. A prudência é aquela virtude que separa o raciocínio da pessoa desmiolada, da pessoa que não pondera. Spinoza usa uma palavra nas suas confabulações sobre prudência muito interessante, caute. E a palavra caute para Spinoza é cuidado, palavra boa. Sem cuidado a gente cai. Provérbios capítulo 14, versículo 15. Você está comigo ainda? Estou concluindo, amém? Provérbios fala muito de prudência. Provérbios 14, 15 diz assim: o inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. Gostei dessa versão. Você vê bem onde você pisa? Você olha bem aonde você está colocando o teu pé? Você olha se é um lugar seguro? Quantos jovens, por uma paixão desenfreada, se entram de cabeça, não sabem onde pisam? Quantos jovens, para ter um prazer momentâneo, entram de cabeça numa bebedeira com os amigos, para ver quem consegue beber mais, por falta de prudência, e depois acabam cometendo atitudes terríveis, acidentes e outras coisas mais. Quanta gente não vê mais aonde pisa. Cuidado aonde você pisa, porque Davi não tomou cuidado, e na quinta-feira eu preguei sobre isso aqui. Davi não tomou cuidado, e sabe onde ele pisou? Ele saiu da rocha para um lamaçal. Você sabia disso ou não? Davi saiu da rocha para o pântano, porque ele diz lá no Salmo 40, que o Senhor se inclinou para mim, e ele me tirou da onde eu pisei. Eu pisei no lamaçal, e ele diz assim: ele tirou os meus pés da lama, do lodo, do pântano. E aonde ele pôs o pé de Davi? Na rocha. É onde você tem que saber. Aonde você pisa, meu irmão. E é isso que Jesus está querendo nos ensinar, queridos. Jesus quer que nós compreendamos que a prudência tem a ver com a sua palavra. E hoje nós vivemos uma geração fraca. Eu fiquei até assim, não é uma crítica, e talvez alguém possa estar assistindo e possa imaginar que eu estou fazendo uma crítica, mas eu vi no Facebook um pastor que postou assim: meus irmãos, eu estou lendo a Bíblia inteira este ano e já consegui chegar em Cantares, vamos lá, meu povo. Eu acho isso um desprezo à palavra de Deus. Você tem que lembrar para o crente que foi salvo pela graça, que tem que ter os seus pés fundamentados sobre a palavra, de que ele tem que ler a Bíblia. E parece que o pastor está fazendo grande coisa em relação ao rebanho, porque está lendo a Bíblia. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, meus irmãos? Se você não tem Bíblia na sua vida, você não vai ter Bíblia nas suas crises. Você não vai ter Bíblia nas suas angústias. Você não vai ter o auxílio da palavra nos seus momentos mais agudos da vida. E por isso você pode ficar desnorteado, desnorteada, angustiado, angustiada. Precisamos de uma geração firmada sobre a palavra. Por isso Jesus conclui o Sermão da Montanha dizendo: gente, quem ouve essas palavras e não as pratica, é considerado como aquele que constrói a casa sobre a areia, que vem a tempestade, mas eu vim para cumprir a vontade do Pai. Mas aquele que cumpre a vontade do Pai e constrói a sua casa sobre a rocha, ele fica firme. É como aquele salmo que diz, eu não me lembro agora o número do salmo: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido.
Todo mundo gosta de ouvir isso. Aleluia, eu recebo essa palavra. Glória, que palavra maravilhosa hoje para a minha vida. Mas aonde que você vai estar firmado? Se você não estiver firmado em Cristo, na rocha, na palavra, você vai ser atingido, meu irmão. A seta do diabo não vai te pegar quando você tiver obediência. Obediência é uma redoma que Deus cria sobre a nossa vida. Todo dardo, toda flâmula do diabo não vai pegar num servo e numa serva que decide obedecer a Deus. Quando Adão pecou, ele teve medo, ele se sentiu desprotegido porque ele desobedeceu. A primeira sensação de Adão foi medo por causa da desobediência. E a primeira sensação de Cristo, quando Satanás o tentou e ele foi obediente, a sensação de Cristo ao ser obediente na morte da cruz do Calvário foi de proteção e segurança. O prudente, Provérbios 22, 3, estou concluindo, percebe o perigo e busca o refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Nota esse texto aí, Provérbios 22, 3. Provérbios 13, 16. Todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua ignorância, sua insensatez. Quando o diabo vir tentar o prudente, ele vai fugir dele, porque ele sabe, esse conhece a palavra, esse está fundamentado na rocha, esse eu não derrubo, esse não tem como eu resistir, porque o que sustenta ele é mais forte do que eu tenho, então eu vou fugir dele, porque esse aí eu não vou pegar não, vou correr atrás de outro. Agora, se não tiver base, meu irmão, a casa cai. E quantas casas não estão caindo? Por falta de prudência. Prudência na postura do marido, prudência na vida de oração, prudência na comunhão com a palavra, prudência nas palavras, prudência no amor, no perdão. Quantas atitudes inconsequentes nós tomamos, como a gente é afoito, como a gente é precipitado, e a casa cai. As últimas palavras de Jesus no Sermão do Monte é: todo aquele que ouviu tudo o que eu disse, e guarda e pratica, vai ficar firme. Mas aquele que ouviu tudo o que eu falei, e não guardar, e não praticar, vai cair. Ser discípulo de Jesus não é sinônimo de uma vida fácil. Mas ser discípulo de Jesus é sinônimo de uma vida vitoriosa. E eu queria cantar só o coro com vocês. Os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei. Confio em ti, sempre confiarei. Prudência. Se você está sendo imprudente, peça perdão, corrija a rota. Porque o imprudente, ele se depara com as catástrofes da vida. Se você não quer isso para você, firme os seus pés nesta noite, na rocha firme, que é Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, depois eu vou orar. Só o coro e só uma vez. Os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei. Confio em ti e sempre confiarei. Frederic Brunner disse o seguinte: obediência às palavras de Jesus não é tanto uma garantia contra dificuldades, como é proteção durante as dificuldades. Da mesma forma que a rocha debaixo de uma casa não impede a tempestade,
A rocha debaixo de uma casa sustenta a casa durante a tempestade. Você quer ficar sobre a rocha? Você quer ser prudente? Fecha os teus olhos e ore a Deus agora. Faça um compromisso com Ele. Faça um compromisso. Assuma um compromisso diante de Deus. Você quer aonde a tua casa? Aonde que você quer que a tua casa esteja construída? A tua vida, os teus sonhos, os teus projetos, o teu casamento. Aonde? É na palavra. É em Cristo Jesus. É nos ensinamentos de Cristo Jesus. Queremos ser uma igreja edificada sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Ó Deus, o Senhor conhece essas vidas, conhece esses irmãos queridos, amados e preciosos. O Senhor conhece a necessidade de cada um, e o Senhor sabe como eles têm agido, Senhor, eu não sei. O Senhor sabe o que eles fazem nas casas deles, o Senhor sabe o que eles pensam, o Senhor sabe de tudo sobre eles, como foi dito aqui no Salmo 139, Senhor. O Senhor sabe de tudo, Pai. O Senhor sabe quem são os prudentes e os imprudentes. O Senhor sabe quem está sofrendo consequências amargas e os que estão sofrendo consequências mais amargas ainda. Ou quem está para sofrer consequências aqui, Senhor. O Senhor conhece, porque tudo está diante de Ti. Mas obrigado, porque há muitos anos atrás, o Teu Filho Jesus Cristo nos ensinou o que nós deveríamos fazer. Ele nos mostrou o caminho, Ele nos deu os princípios, os valores, Ele nos deu as palavras, Ele inspirou o nosso coração, Ele foi a palavra viva, Ele é a nossa rocha, a nossa pedra angular, Senhor. Obrigado, Senhor. Mas nós Te pedimos perdão, porque muitas vezes nós não firmamos os nossos pés em Cristo. Nós firmamos os nossos pés na igreja, numa religião, nas pessoas. Nos iludimos com uma religiosidade fria e barata. Não oramos na nossa casa, não lemos a Bíblia com os nossos filhos, com os nossos maridos. Não lemos a Bíblia nem para nós mesmos, Senhor. Quanta gente aqui, Senhor, perde tempo para ler uma revista contigo, para assistir um Big Brother muitas vezes, Pai. Ó Deus, essa é a realidade do mundo que a gente vive, Senhor. Sem ofensa a ninguém, mas a gente está tão distraído, a gente está tão obstinado por algumas coisas, que muitas casas aqui, embora belas, têm alicerces de areia. Ó Deus, que nesta noite esse pai, esse marido, essa esposa, este filho, esta pessoa que está aqui, assuma o compromisso, Senhor, de construir a sua vida, a sua casa sobre a rocha que o sustentará eternamente. Esta rocha que é Cristo Jesus, a nossa pedra fundamental. Ó Deus, queremos ser uma igreja, uma geração em Maringá, edificados sobre a rocha. Nós não queremos brincar, nós queremos viver uma vida séria, nós queremos pagar o preço. Eis-nos aqui, envia-nos a nós. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar.